Boa noite, pessoal. Então, estamos aqui ao vivo no Instagram da WG Energia para falar hoje de um tema bem importante, né? Que é um tema muito comentado aí, principalmente nessas últimas semanas aqui no estado do Rio Grande do Sul. Vou deixar o pessoal ir entrando. Daqui a pouco eu vou trazer a convidada especial da noite aqui, que já está pronta para compartilhar com a gente aí, trazer bastante informação e conhecimento, né? Nesse novo momento que a gente está vivenciando. Então, para começar, eu quero dar as boas-vindas para todos, né? Agradecer quem se inscreveu, né? Quem está aqui presente, buscando as informações necessárias para que a gente possa continuar atuando nesse setor tão importante aí que tem uma importância muito grande no nosso Brasil e no nosso estado do Rio Grande do Sul. Então, a inversão de fluxo ela tem sido um tema preocupante e quanto mais a gente puder discutir esse assunto, entender esse assunto, aprofundar, melhor a gente vai poder trabalhar no nosso dia a dia nas nossas empresas. Então, sejam todos muito bem-vindos, podem ir fazendo questionamentos, eu já tenho uma lista de perguntas aqui que chegaram através da ficha de inscrição, então a gente já está com elas organizadas para conversar, mas sintam-se à vontade para participar e sejam todos mais uma vez muito bem-vindos e quero trazer aqui, nessa noite especial, a doutora Bárbara Rubim, ou também conhecida como Babi, né? Uma especialista aí do setor, né? Antiga, né? A gente diz assim, nova, mas antiga, né? Porque o setor é novo. E uma pessoa que eu admiro muito, né? Pelo conhecimento e pela luta constante aí pelo setor de energia solar, né? Quem está na frente, está no fronte de batalha, todos os dias brigando para as coisas acontecer, sabe quanto isso é difícil e desafiador, né? Mas então seja muito bem-vinda, Bárbara. Obrigada, Mara. Quero agradecer o convite. Para mim é um prazer enorme participar aqui dessa live para a gente discutir esse assunto tão importante que é a questão da inversão de fluxo de potência e falar um pouco também sobre alternativas que a gente tem para os projetos e como é que a gente consegue se preparar um pouco mais para esse futuro e para essas novas perspectivas do setor. Caiu como uma bomba, assim, né? Embora a gente já tenha vivenciado isso no ano passado, muito fortemente, né? O grupo CPFL e na RGE, né? A gente vivencia isso também na CE, mas não com tanta intensidade como na RGE. E agora, a partir do momento que saiu, né, a regulação da ANEEL e que a RGE e o grupo CPFL implantou o sistema novo, a gente viu aí a partir de 1º de outubro uma virada muito grande e um susto no mercado, né? Talvez o mercado não tivesse preparado para algo tão agressivo, né, que voltar a ter problemas de conexão de projetos aí de 2 kW. Então, realmente, isso deu uma mexida muito grande aqui no estado. A gente sabe que essa realidade já existe em Minas Gerais e eu queria que inicialmente tu nos trouxesse um pouco sobre isso, assim, como isso está a nível de Brasil. A gente sabe da dor de Minas e a gente tem a sensação que agora, com a entrada da CPFL, a dor intensificou. Não sei se as outras distribuidoras estão atuando da mesma forma, se elas têm menos projetos, se elas estão menos rigorosas, para a gente trazer um panorama assim a nível de Brasil. Perfeito, Mara. Acho que, para começar, a gente já tem relato de inversão de fluxo de potência em cerca de 20 estados do país. Então a gente percebe que é uma realidade que ela já está muito comum ou ela já está presente de fato no país todo. Mas onde o assunto é mais crítico, né, onde de fato a gente vê a inversão de fluxo sendo uma coisa cotidiana, sobretudo para projetos de microgeração, é realmente em Minas Gerais. E aí vale lembrar, gente, que em Minas Gerais a gente já discute esse tema, né, com a CEMIG, com a ANEEL, no próprio Congresso Nacional há mais de 2 anos, e agora aí retomando após o período, né, passado o período aí para as distribuidoras se adequarem à resolução 1098 da ANEEL, eles chegando também com força novamente nos grupos aí, nas distribuidoras que fazem parte do grupo da CPFL. Então, acho que isso é uma realidade, mas eu acho que tem uma característica importante para a gente falar, Mara, que eu até tenho discutido isso com alguns alunos e com alguns clientes, que o que a gente percebe? Que a inversão de fluxo, ela é um problema que tem cada vez mais criticidade naquelas áreas de concessão
em que a geração distribuída já passou 7% de penetração. E aí, quando eu falo 7% de penetração, eu estou falando do quê? Eu não estou falando da geração distribuída representar 7% do número de unidades consumidoras. Eu estou falando da gente pegar todo o mercado de energia elétrica daquela área de concessão, ver quanto que a gente tem de potência instalada em sistemas de geração distribuída, quanto que esses sistemas geram em média, e aí entender de fato, dentro daquele horizonte de consumo de energia elétrica, quanto dessa energia já é atendida por sistemas de geração distribuída. Onde a gente passa de 7%, a gente costuma ver problemas maiores de inversão de fluxo. E aí, para já trazer essa informação para você que está nos assistindo, na RGE, em fevereiro desse ano, a gente tinha 7,4% de penetração da geração distribuída. Hoje, a gente já está com mais de 8% de penetração da geração distribuída nessa área de concessão. Então, a gente percebe que os problemas maiores, justamente eles estão onde a gente tem essa penetração maior, que é Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul, né? Que são os tops mais lá em potência instalada e que acaba gerando. E aqui no estado do Rio Grande do Sul, a gente também sabe que a principal. O grande volume de conexões, né, de usinas e de potência de instalação está na área de concessão da RGE, muito mais do que na área de concessão, por exemplo, da CE Equatorial. Então, isso acaba gerando esse grande número aí de análises com inversão de fluxo. E aí, falando assim, eu digo que a gente tem 3 cenários, né? Um é como lidar com a inversão de fluxo com esses retornos, né? A gente tem depois o cenário de como trabalhar nesse novo momento e depois o cenário das novas alternativas. Mas para a gente começar pelo cenário caótico, assim, entrei no site de projetos e estou lá com uma inversão de fluxo que eu não considerava que ela fosse acontecer, né? Estou com aquela situação agora. E aí eu recebo lá um relatório que vem de 5, 6, 7 páginas com alternativas. E a gente sabe que nem sempre essas alternativas vêm de maneira completa, né, com todas as opções. E eu gostaria que tu trouxesse um pouco mais sobre isso para a gente entender como que a gente procede para analisar essas respostas e quais são as alternativas que a gente tem para estar solicitando uma revisão dessa análise ou para entender se realmente tudo foi levado em consideração. Perfeito. Antes de entrar na sua pergunta especificamente, Mara, quando você estava falando, isso me lembrou de uma coisa muito importante, que é o seguinte: a maior parte dos integradores com quem eu converso, eles realmente não estão ainda preparados para inversão de fluxo de potência. E aí, quando eu falo preparados, o que eu estou dizendo? Eu não estou falando só do conhecimento técnico para rebater a inversão de fluxo, ou de fato entender essa realidade, entender o que ela significa. Eu estou falando, antes disso, de adequar as suas propostas, de adequar a prática comercial, de adequar os próprios contratos da empresa para essa nova realidade de inversão de fluxo. Para quê? Por exemplo, para você conseguir prever com o seu cliente o que vai acontecer se o projeto dele vier com uma inversão de fluxo. Né? O que ele vai ter que te pagar do que você já fez, do que você já trabalhou para ele, ou você vai ter que devolver um dinheiro, não vai? Como é que vai ficar os equipamentos? Eles já foram comprados, eles serão comprados no futuro? Então, assim, tudo isso é uma nova realidade de fato, que é muito importante que os integradores eles saibam lidar e eles se preparem para lidar com ela. E a gente tem visto muita gente que ainda não fez essa adequação. Então, isso é muito importante. Então, e aí, falado isso, né, dito isso, beleza, recebi meu orçamento de conexão, ele está com inversão de fluxo de potência. Eu costumo dizer que a primeira coisa que a gente tem que entender é a distribuidora fez a análise, ela cumpriu, não vou nem falar se ela fez a análise de forma correta, que isso é o patamar 2, assim, mas o patamar número 1 ela cumpriu tudo que está na norma, e aí quando eu falo tudo que está na norma, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo dela cumprir tudo que está no artigo 73 da Resolução 1000, então de fato analisar aquelas 5 alternativas, de fato trazer orçamento para todas, cronograma para todas, divisão de responsabilidade, o que é dela e o que é da acessante para cada uma dessas alternativas, mas também estou falando dela observar agora o manual que foi publicado pela ANEEL na Resolução 1098, então esse manual foi publicado no dia 30 de julho, estabelecendo o passo a passo que a distribuidora tem que seguir nos estudos sobre inversão de fluxo de potência. Tudo que a distribuidora não cumpre, gente, seja do artigo 73, seja do manual, ela está errada de fato naquele documento, naquela resposta que ela te passou. E aí ela precisa realmente
rever aquele documento, reemitir, refazer a análise dela. Então, fazer uma primeira análise fria para ver se ela cumpriu esses requisitos, né, para ver se ela cumpriu essas exigências regulatórias, eu diria que é o passo zero que a gente tem sempre que a gente recebe um orçamento de conexão com inversão de fluxo. Aí, depois disso, a gente vai olhar, de fato, para a qualidade da análise feita pela distribuidora de energia. E apesar da gente não necessariamente conseguir, num primeiro momento, a gente saber se o estudo está correto ou não, a gente consegue sim saber se a distribuidora partiu de premissas corretas e se a distribuidora fez a análise na granularidade necessária. E aí eu vou dar 2 exemplos assim que eu costumo falar deles. O primeiro exemplo é um exemplo de simultaneidade. Era muito comum as distribuidoras não considerarem a premissa de simultaneidade correta para os sistemas quando ela vai fazer análise de inversão de fluxo. Então, por exemplo, mesmo que seja um comércio que tem 50%, 56% de simultaneidade numa média Brasil, a distribuidora faz a análise considerando 0% de simultaneidade. Essa é uma premissa que está equivocada na análise da distribuidora e que precisa ser corrigida. E por que isso é importante? Porque, obviamente, isso pode ampliar a potência do sistema que você vai poder instalar. Outra questão que era muito relevante é que muitas vezes a distribuidora, além de fazer essa análise só com uma premissa específica de simultaneidade equivocada, era muito comum que ela só fizesse essa análise também, ou só faça essa análise para um dia da semana. Essa semana a gente recebeu alguns orçamentos de conexão da CPFL Paulista que estavam assim. Então, a distribuidora analisa, por exemplo, domingo. E aí, de novo, se é um comércio e ela está analisando domingo, ela vai considerar 0% de simultaneidade. Agora, se ela faz essa análise com uma granularidade de vários dias de semana, né? Então, dos 7 dias da semana e uma granularidade de hora também, poxa, pode ser que eu tenha inversão de fluxo de 3 às 5 da tarde, mas eu não tenho inversão de fluxo no restante dos horários. Qual é a postura correta da distribuidora? Exigir, por exemplo, ou propor uma alternativa de limitação de injeção entre 3 e 5 da tarde, e não limitar de forma permanente a injeção do sistema por causa de uma inversão de fluxo que é localizada. Então, esse tipo de análise com granularidade de horário e também contemplando vários dias da semana e a premissa correta de simultaneidade são alguns dos erros mais comuns que a gente pega da distribuidora nos estudos de inversão de fluxo e que, de fato, a gente precisa contestar, protocolar uma reclamação, seja perante a ouvidoria da distribuidora, seja perante a própria ANEEL, para a gente conseguir ter este estudo, de fato, refeito aí, considerando ou partindo de premissas corretas. Então, um ponto importante, né, Babi, é o integrador conhecer o manual. Saber quais Perfeito. são as exigências que a distribuidora vai fazer e que a distribuidora precisa atender, né, para poder dar essa avaliação final de inversão de fluxo e abrir lá 5 possibilidades com o custo, né, de cada uma delas para o consumidor tomar a decisão de qual opção ele vai querer. E nesse ponto também, eu acho que tu trouxe um assunto muito importante no começo da minha pergunta, que era justamente com relação a nova sistemática de trabalho, né? Porque hoje a regra de mercado normal, de maneira geral, era o quê? Assina o contrato, recebe o pagamento, compra o equipamento, encaminha o projeto e faz a instalação. Atualmente, isso não pode mais, não deveria mais ser feito dessa forma, né? Até por uma segurança do consumidor, da empresa integradora, acaba que o projeto tem que ser a primeira etapa, né? O orçamento de conexão precisa acontecer antes de tudo, porque imagina fazer um contrato com o cliente liberar um financiamento bancário com todos os custos envolvidos de OF, já com taxas e tudo isso, e daqui a um pouco esse orçamento de conexão vir lá com alguma resposta de viabilidade, ou embora dificilmente ele vai ser 100% inviável, mas ele vai vir lá com uma redução da potência instalada baseado na simultaneidade, enfim, e a gente já ter recebido esse recurso e precisar devolver esse dinheiro para o consumidor. Então, esse é um momento bem importante para repensar o fluxo dos processos dentro da empresa. Eu vou fazer os projetos antes da venda, né? Qual vai ser o custo disso para o cliente? Quanto eu vou cobrar para fazer isso? Porque eu vou ter o trabalho do engenheiro, vou ter RT envolvido. Então, existe um trabalho já sendo feito naquele momento.
E esse é um Exato. ponto bem importante. E os próprios bancos, a gente tem escutado dos bancos que eles já estão olhando para os financiamentos com outro olhar. Então, eles provavelmente já devem estar, alguns já estão, né? Mas vão acabar que todos vão acabar indo por esse caminho de pedir, exigir o orçamento de conexão antes de fazer a liberação do financiamento, para ter certeza de que o consumidor vai receber o equipamento, vai poder instalar a sua usina de acordo com aquilo que ele está efetivamente adquirindo e financiando. Então, essa questão é bem importante, né? E fica essa sugestão de repensar tanto as etapas do processo, como as cláusulas de contrato, que precisam estar bem claras e bem entendíveis para o consumidor. E um ponto, aqui já o Jean Nunes está perguntando, como funciona nas ampliações. Tudo bom, Jean? Obrigado pela pergunta. As ampliações podem receber sem troca de inversor. Sem troca de inversor. Vou aumentar só módulos. Eu corro o risco de ter inversão de fluxo? Corre. Assim, no frigir dos ovos, corre. É importante dizer, gente, que assim, a gente não tem um procedimento padrão em todas as distribuidoras de energia para o que você tem que fazer quando você vai aumentar seu módulo. Pela resolução 1000, qualquer alteração de carga, consumo ou geração referente que o consumidor faça referente ao uso dele da rede de distribuição, ele tem que avisar a distribuidora. Então, isso significa que mesmo que você aumente só módulos, você não vai aumentar, né, o inversor, você não vai aumentar a potência e a C do seu sistema, você precisa sim avisar a distribuidora sob pena de você incorrer em uma penalidade. Agora, apesar da gente ter essa obrigatoriedade de aviso, a gente não tem um procedimento feito. Tem muitas distribuidoras que elas pedem só para você mandar um e-mail informando, e elas não pedem projeto novo, não pedem nada nesse sentido. Tem distribuidora que pede para você reapresentar todo o projeto. E aí, nessa de reapresentar o projeto, pode ser sim que a potência adicional que você vai querer, né, ou a nova configuração daquele projeto que você quer conectar na rede, ele volte com uma inversão de fluxo de potência. Até porque é importante a gente lembrar que a inversão de fluxo de potência, ela é um fenômeno que está muito associado, de fato, a geração de energia, né? Então, ao megawatt-hora ou quilowatt-hora e não ao quilowatt, porque é exatamente o fluxo da eletricidade na rede que caracteriza essa questão da inversão de fluxo de potência. Então, é possível sim que mesmo o aumento do sistema só de módulo, sem de inversor, se a distribuidora exigir que você apresente um projeto para isso, eu sei que o Grupo Equatorial exige, ele pode voltar com uma questão de inversão de fluxo de potência. Bárbara, então eu decidi que eu não vou avisar a distribuidora, eu vou só aumentar os módulos e dane-se. Posso fazer isso? Bem, cada um aí com o seu sistema, né, gente? Cada um aí com suas decisões. Mas é importante que a gente fique claro que se a distribuidora pegar de fato esse aumento de módulos, ela pode suspender o fornecimento de energia elétrica daquela unidade consumidora. Isso está, inclusive, previsto no artigo 355 da Resolução 1000. Então, eu tenho visto, fico alerta, na CPFL Paulista, a distribuidora estava fazendo algumas vistorias posteriores, ou seja, o sistema é conectado, já passou por vistoria, e aí a distribuidora estava fazendo vistoria por drone, exatamente para verificar aumento de módulo. E aí, nos casos em que ela pegava aumento de módulo, ela mandava desconectar, ou seja, suspender o fornecimento, cortar a luz daquela unidade consumidora, porque isso se caracteriza como um uso à revelia da rede dela. E agora, com essas mudanças todas, isso deve acabar sendo mais comum, né? Vai sim, em algum momento, acontecer a fiscalização, por isso que é a importância de seguir o que manda a regra, né? De seguir o que manda a regulação. Então, esse também é um ponto bem importante. Bom, até porque, Mara, desculpa, só fazer um complemento aqui, que é assim, vale lembrar, gente, que o seu cliente, ele não é um especialista nesse assunto. O especialista nesse assunto é ou deveria ser você. Então, mas o cliente pediu. Mas quem executou foi você. A RT é sua. Né? Então, tenham muito cuidado mesmo nessa relação toda aí, nessas horas de buscar essas sapequices que eu sei que às vezes o pessoal acaba fazendo. Muito importante essa informação.
Babi, e eu analisei a resposta da distribuidora. Ela atendeu, fez todos os orçamentos, deu todas as alternativas. Mesmo assim, não viabilizou, né? Não foi possível, enfim. O que que eu faço a partir de então, né? Eu registro, eu ainda tenho dúvida se aquela informação, a gente não tem como ter certeza se a análise dela está correta, né? Porque vem lá um estudo de fluxo, enfim, a gente pode verificar também se todos os circuitos em torno foram analisados, mas a partir dessa reprova, né? Ou a partir até da dúvida de que não veio completa as respostas, eu vou para onde? Eu vou para a ouvidoria da distribuidora, eu vou direto para a ANEEL, eu vou para o Reclame Aqui, né? Que caminhos o integrador pode tomar para buscar os seus direitos e conseguir realmente ter uma resposta completa e segura daquela solicitação do orçamento de conexão. Perfeito. Eu sempre gosto de recomendar dois caminhos específicos, né? Assim, acho que tem vários, o Reclame Aqui, que você citou, é um bom, mas eu gosto muito de recomendar o consumidor.gov.br como uma plataforma para fazer reclamação, sobretudo se o consumidor for pessoa física. A gente vê que as distribuidoras muitas vezes acabam observando mais as reclamações do consumidor do que as da própria ouvidoria. Então, esse é um bom caminho. E o outro é você fazer a reclamação direto na ouvidoria da ANEEL. Antes, a gente tinha uma exigência, é legal esclarecer isso para quem está acompanhando a gente, que primeiro o consumidor tinha que abrir uma reclamação na ouvidoria da distribuidora e depois, quando a distribuidora descumprisse prazo, não respondesse de forma satisfatória, etc, ele levava isso para a ouvidoria da ANEEL. Agora, exatamente porque a ANEEL percebeu que muitas distribuidoras dificultavam que esse consumidor abrisse essa reclamação, ela começou a fazer o quê? Ela começou a permitir que o consumidor abra a reclamação direto na ouvidoria dela. E aí a própria ouvidoria da agência abre a reclamação na ouvidoria da distribuidora. Então, isso assegura, que a sua reclamação vai ser corretamente aberta na ouvidoria da distribuidora, com protocolo, prazo, etc. E dois, se a ouvidoria da distribuidora não cumprir o prazo de resposta, automaticamente a sua reclamação já está na ANEEL. Então, o seu prazo de resposta da ouvidoria da ANEEL já começa a contar. Então, são alguns caminhos aí que a gente tem utilizado de fato. Bárbara, tem como saber se o estudo da distribuidora está 100% correto? Em tese, a distribuidora tem que te dar todas as informações que você precisa para conseguir verificar se o estudo que ela fez está 100% correto ou não. Só que os softwares para replicar esses estudos de inversão de fluxo, gente, eles são muito caros e muito complexos. Então, não é uma prática usual, digamos assim, cotidiana, que a gente consiga realmente replicar esse tipo de estudo aqui, tá? Em geral, o que a gente vê realmente é muito mais essa análise de premissas, e aí, muitas vezes, o que a gente acaba fazendo é, mediante a abertura dessas reclamações, agendar uma reunião com a distribuidora, e aí a distribuidora abre o estudo, abre todas as planilhas, as premissas, e aí a gente consegue ter uma visualização mais macro disso, e mais micro também, né? Mais no detalhe, para conseguir fazer as ponderações e as reclamações necessárias. A inversão de fluxo, ela precisa, na teoria, ter uma RT. E hoje a gente percebe que nas respostas que vêm da distribuidora, vem a análise de inversão, mas não vem RT do responsável técnico que analisou essa inversão. A gente está encaminhando essas respostas inconsistentes para o CREA, né, e a gente indica que mande para o CREA-RS, né, no caso dos projetos aqui do Rio Grande do Sul, pode também fazer com que o CREA faça uma verificação se aquela análise está sendo feita de maneira correta com a emissão, né, da ART. Então, esse também acho que é um ponto importante, é um canal que a gente pode estar utilizando. E um canal, Mara, acho que vale, é importante a gente destacar, né, que é muito fruto também do trabalho que você realizou no Rio Grande do Sul, junto ao CREA, para conseguir essa abertura do CREA, para conseguir esse alinhamento realmente, que é extremamente essencial. O CREA Minas Gerais já tem feito algumas exigências desse sentido, e o que a gente tem buscado agora é que cada vez mais o CREA dos outros estados também façam isso, porque a gente sabe que se a coisa começa a pesar mais no bolso, a distribuidora também vai ponderar mais quais são os casos em que ela realmente vai trazer aquela argumentação ou não, sobretudo quando é uma argumentação que não necessariamente está amparada num estado real aí de sobrecarga da rede. Na verdade, a gente tem a nítida certeza de que não é uma ferramenta só, né? Que a gente vai precisar lutar com todas as armas que a gente Exatamente. tem.
Então, temos que ir com todas as forças para que a gente consiga conectar as usinas dos consumidores. E aqui está a Sustenta Energia Solar participando e fez uma pergunta que é: sistemas grid zero, é necessário homologar? Essa pergunta Sim! essa é frequente. É. E essa pergunta, eu acho que ela gera muita dúvida, porque a posição da ANEEL mudou ao longo do tempo. Então, no ano passado, mais ou menos, até o ano passado, a ANEEL entendia que o sistema grid zero, ele não era um sistema que participava do sistema de compensação de energia elétrica. Então, a agência entendia que o grid zero era um consumidor que gerava a própria energia, ele colocava um dispositivo, né, para tipo um relé, alguma coisa assim, para evitar que ele injete energia na rede, mas ele não participava do sistema de compensação. O que aconteceu? E aí, se ele não participava do sistema de compensação, ele não tinha que ser homologado como participante desse sistema. De lá para cá, o entendimento da ANEEL mudou. E aí a ANEEL passou a entender que o sistema grid zero é sim um sistema de micro-mini geração distribuída, se for instalado, obviamente, no regime de micro-mini geração distribuída, e, portanto, ele também tem que passar por um trâmite de homologação junto à distribuidora. Então, é uma dúvida comum, mas sim, ele exige uma homologação junto à distribuidora de energia. Esse é um ponto importante, né? De novo, se tiver um mapeamento por drone, identificar lá o módulo, vai precisar justificar por que ele está lá, porque com certeza não é para enfeitar o telhado. Exatamente. Uma pergunta que veio muito nas inscrições da live, Babi, é que no Rio Grande do Sul, principalmente no ano passado e nesse ano, com a redução do custo dos equipamentos, com esse novo cenário, o Rio Grande do Sul começou a ter um olhar bem focado nas usinas de investimento. E a gente fala em usinas de investimento, né, de até 75 kW, que não, na teoria, né, não precisavam contratar demanda, então tinha uma viabilidade melhor. E com a questão da inversão de fluxo, essas usinas, normalmente elas estão instaladas ou em áreas remotas, né, mais remotas, ou às vezes em locais que não são centros de carga, né, ou que já tem, se vê muito assim, num bairro específico, numa região específica, um vizinho, outro vizinho, cada um fez um investimento numa usina dessas com o objetivo de rentabilizar e de ter um aluguel aí no longo prazo. E com a inversão de fluxo, né, nas primeiras semanas agora, aí 15, 20 dias, e a gente escutou muito relato de integrador que teve inversão de fluxo nesse tipo de usina. E a pergunta foi, é porque é remoto? Vai acontecer sempre? Ainda vai ser possível conectar usinas sem carga, só geração, para usina de investimento? Então, essa é uma pergunta que veio bastante aqui, eu acho que é importante a gente aprofundar. Perfeito. É um tema complexo, Mara. Por quê? Porque a inversão de fluxo, a gente sabe, ela é realmente um excesso de geração que acontece num ponto específico da rede da distribuidora. Obviamente que se aquela usina, se a gente está instalando a usina num lugar remoto, um lugar que não tem carga associado àquele empreendimento, ou não tem uma carga ali, uma carga significativa na vizinhança, porque a gente pode ter ou a simultaneidade ou o efeito vizinhança, né, para mitigar um pouco dessa inversão de fluxo, a possibilidade daquele empreendimento causar uma inversão de fluxo na rede, ela é maior sim. É óbvio que a gente depende da própria situação da localidade em que a gente está instalando a usina. Né? Acho que esse é um ponto bastante importante. Eu até achei curioso que eu recebi no nosso grupo de alunos uma análise de inversão de fluxo de potência que foi enviada pela distribuidora, sendo que naquele transformador não tem nenhuma GD conectada. Né? Então, assim, óbvio, esse é um ponto aí de questionamento que a gente pode fazer quando a gente pega a análise. Mas então as usinas remotas, elas tendem a ficar, sobretudo nesses locais em que a gente já tem uma penetração maior da geração distribuída, então fazendo a conexão com aquele assunto que a gente falou logo no comecinho aqui da live, elas vão tender sim a receber orçamentos de conexão que tenham inversão de fluxo de potência. E aí é muito importante, então, a gente conseguir analisar a própria localidade, a natureza daquela instalação, mas muitas vezes também, a depender do local que você tem disponível, buscar outras alternativas para aquela instalação. Então, por exemplo, às vezes instalar a usina num galpão de uma fábrica, de uma indústria, alguma coisa assim, né? Para a gente conseguir manter essa vertente de negócio ainda viável, mas com algumas adaptações frente ao cenário que a gente tem sofrido.
Bom, gente, daqui a pouco a gente vai estar liberando aí alguns bônus para vocês e também sorteando alguns brindes. Então, fiquem ligados, tá? Todos os nomes que se inscreveram aí estão concorrendo ao sorteio. Continuando, né? Outra pergunta que veio nas inscrições é a inversão de fluxo na mini geração. Como que tá isso? É mais difícil conseguir, porque não tem a regra da simultaneidade, não tem o fast track, né? E quando dá inversão. É mais difícil. É um cenário mais difícil, sim, exatamente porque na mini geração a gente tem duas características, né? Uma é, em geral, uma geração maior de energia elétrica, então a gente vai ter mais energia sendo injetada na rede como base, e também, no geral, na mini geração, a gente tem pouca simultaneidade, porque é raro a gente ter mini geração que de fato está na carga, numa carga de uma indústria, numa carga de um comércio. Então a gente acaba associando essas duas características que atrai mais a inversão de fluxo, né? Então são dois grandes pontos aí importantes para a inversão de fluxo de potência. Eu acho que esse é uma questão, sim, para a gente ficar atento, para a gente ligar. Olha, Bárbara, eu recebi uma inversão de fluxo de uma mini geração. O que eu faço? Como a Mara colocou, todas as alternativas que foram trazidas para a gente no artigo 73A, que são aqueles 3 casos de dispensa de análise de inversão de fluxo pela distribuidora, são casos para microgeração. Né? Tirando o grid zero, que aí, se ele for grid zero, ele pode ser de micro ou de mini. Mas tanto o fast track quanto o critério de gratuidade, né, ou a simultaneidade aí que a gente costuma chamar, são para microgeração distribuída. Na mini geração, gente, se você pega um orçamento de conexão com a inversão de fluxo, a sua melhor rota vai ser, de fato, buscar analisar no detalhe aquele orçamento de conexão e aí fazer os questionamentos que eventualmente sejam necessários em cima daquele orçamento de conexão e em cima das alternativas apresentadas pela distribuidora, infelizmente. Bom, a gente já sabe que esse é o cenário, né? Hoje, esse é o cenário que a gente tem. Bom, diante desse cenário, quais são. A gente começar a falar de coisa boa, né? Porque alguma coisa boa tem que ter no meio disso tudo. Quais são as alternativas? E aí eu vou Tentar já ver o copo meio cheio, né, Mara? É, exatamente. Sabe que eu usei essa frase essa semana? A gente pode ver o copo meio cheio ou meio vazio, né? E enxergar a oportunidade nesse momento também é importante. Porque senão a gente coloca tanto foco no problema que esquece de olhar na volta o que ainda é possível fazer, né? E a gente vai falar depois um pouco do futuro também da energia solar. Mas a pergunta do Gabriel aqui, ele já está entrando na questão da fórmula, né, da equação apresentada pela ANEEL, e a pergunta dele já é mais complexa. A gente nem falou da equação ainda, mas acho que a gente vai falar da equação e depois vai falar da pergunta dele, que é se dentro da equação se aplica também os sistemas com baterias, né, híbridos, se eu posso complementar a parcela que eu não consegui gerar pela equação com as baterias. Então, vamos, acho que um pouquinho antes disso, falar um pouco do que é essa equação, do que pode ser feito, para depois a gente fazer essa resposta dessa pergunta aí. Boa. A principal questão que a ANEEL trouxe com a resolução 1098, gente, que foi uma resolução editada muito, não só, mas muito para tratar da questão da inversão de fluxo de potência, foi apresentar 3 alternativas em que a distribuidora é dispensada de fazer análise de inversão de fluxo. Primeira alternativa são os sistemas grid zero, né? Porque o sistema não injeta energia na rede, logo a gente não tem que falar em inversão de fluxo de potência. A segunda alternativa é a alternativa do fast track. São sistemas de até 7,5 kW instalados junto à carga em alto consumo local, ou seja, toda a energia produzida por aquele sistema tem que ser utilizada naquela única unidade consumidora. E aqui eu já quero aproveitar para deixar um alerta que é o seguinte, eu vi muita gente falando assim, mas eu tenho um sistema, eu protocolei um sistema de 5 kW que foi reprovado pela distribuidora. Ela não analisou conforme o fast track, que são sistemas de até 7,5. Só que para a distribuidora analisar conforme o fast track, você precisa ter assinado todos os formulários do fast track. Porque nesses formulários, o acessante ele se declara ciente de que ele não pode enviar nem receber excedentes. E ele também se declara ciente de que se ele trocar a titularidade dele, daquela unidade consumidora, ou se ele encerrar aquela unidade consumidora, os excedentes que ele tem, que eventualmente estejam nela, vão ficar presos nela. Ele não vai conseguir transferir. É uma exceção à regra de transferência de crédito mediante troca de titularidade. Então, se você apresenta um sistema menor que 7,5 junto à carga, mas você não assina esses formulários,
a distribuidora não vai analisar isso como um fast track, tá? Acho que esse é um ponto importante. E aí, a terceira possibilidade trazida nesse artigo 73A é a possibilidade que a gente convencionou chamado tal critério de gratuidade, que é o quê? São sistemas que são instalados e cuja geração é compatível com o consumo simultâneo daquela unidade consumidora, né? Então, da carga daquela unidade consumidora. Então, acho que esse é um ponto bastante importante aí, bastante relevante. E aí, para apurar esse consumo simultâneo da carga, a ANEEL propõe uma fórmula, que é a fórmula que o Gabriel, né, possivelmente estava se mencionando. Essa fórmula está no parágrafo 1º do artigo 73A, e ela basicamente vai determinar qual vai ser a potência que você vai poder instalar com o seu sistema a partir da divisão do consumo daquela unidade consumidora em que você quer instalar pelo fator de capacidade. O fator de capacidade dado pela ANEEL para solar fotovoltaica é de 16%, multiplicado pelo número de horas do dia, que são 24, por 30 dias do mês. E aí, o resultado dessa divisão, a gente vai multiplicar pelo fator de ajuste regulatório, que é o quê? É o nível de simultaneidade. A agência publicou uma tabelinha com o nível de simultaneidade médio nacional, de acordo com cada tipo de consumidor. Então, numa média nacional, um consumidor residencial tem uma simultaneidade de 46%. Esse é o fator de ajuste regulatório que a gente aplica nessa fórmula. Se você tiver um cliente que tem um smart meter, por exemplo, um medidor inteligente, e ele for uma residência, mas ele tem uma simultaneidade mais alta que 46%, você pode pleitear para usar os dados do medidor dele para aplicar essa fórmula. E aí o resultado dessa equação é o que você vai poder fazer a instalação sem que a distribuidora analise a inversão de fluxo de potência. Então essas são algumas possibilidades aí que o artigo 73A trouxe. Poxa, eu fiz a minha análise, aí respondendo o Gabriel, né? Eu fiz a análise do artigo 73A, cheguei lá no critério de gratuidade que eu posso instalar um sistema de 25 kW. Posso usar a bateria para instalar o restante? Não tem uma resposta regulatória para isso, porque não está previsto. O que eu posso dizer para vocês, por exemplo, é a CEMIG não aceita. Por que a CEMIG não aceita? Porque ela entende que se o consumidor for pegar, se você for colocar a bateria para suprir o restante, por exemplo, dessa instalação, pode ser que em algum momento essa simultaneidade que a distribuidora considerou, vamos supor, de 46%, ela acabe sendo reduzida. É tipo o consumidor que fala, não vou nem falar da bateria, eu vou instalar um sistema de 10 kW e vou colocar o grid zero no restante que meu cliente precisa. Mas aí, aquela simultaneidade que te permitiu, entre aspas, colocar os 10 kW, ela não vai mais existir porque você está suprindo ela com o grid zero. Então, isso acaba impactando a aplicação da fórmula. Então, a gente não tem ainda uma estrutura normativa para tratar de todos esses casos. Talvez a ANEEL venha se manifestar sobre isso por meio de algum tipo de memorando ou FAQ, para unificar esse entendimento nas distribuidoras. Hoje não existe, mas a CEMIG, que é a distribuidora aí que está mais avançada na lida com esse assunto, exatamente porque ela lida com o tema da inversão de fluxo há muito tempo, ela não permite esse tipo de arranjo. Eu entendo que muita coisa ainda vai vir de ajustes, né? Porque a partir de agora a gente Exatamente. começa a sentir na prática, no dia a dia, as dificuldades. Então, nem todas as respostas a gente tem. Mas, por exemplo, assim, tem uma outra questão que eu entendo que é importante. Por exemplo, o cliente não tem uma média de 12 meses de conta, né? Como que faz Perfeito. o cálculo da simultaneidade? A gente teve casos na RGE que a RGE já respondeu que precisa ter 12 meses para poder aplicar a fórmula da simultaneidade. Está correta esse posicionamento da RGE? Não tá. Porque por 12 meses é o cliente que quer usar o fator de simultaneidade próprio. Se o cliente não tem 12 meses de conta, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar o fator de ajuste regulatório dado pela ANEEL, que é esse, é 46% para o consumidor residencial, por exemplo, para o comercial, se eu não me engano, é 64%, alguma coisa assim. Então, você não precisa ter 12 meses de conta para poder aplicar essa alternativa. O que os 12 meses de conta vão te permitir é aplicar um ajuste de simultaneidade próprio daquela unidade consumidora, e não o padrão que foi dado pela ANEEL.
Aí a gente tem essa questão, ok, né? Ele tem 10 meses de conta lá, mas 6 meses era obra, não estava indo com o estabelecimento comercial conectado. Então, eu imagino que esses pontos todos eles vão ainda vir para discussão e vai ter que discutir caso a caso, né? E brigar, né? Não brigar brigando, né? Mas fazer essa solicitação e convencer a distribuidora que a média está sendo feita corretamente e que sim, pode conectar. E a parte boa disso, que a gente fez algumas simulações e tem situações que a gente consegue gerar até 90% pelo cálculo de simultaneidade. Então, assim, eu acho que não dá para descartar essa fórmula. Ela é uma solução, sim, principalmente na indústria, que tem um fator de capacidade ali maior, né? Uma simultaneidade maior. Então, acho que tem que fazer essa análise e aplicar a fórmula caso a caso para cada cliente. E aí, respondendo uma pergunta que veio na inscrição, ajustem os orçamentos, né? A sugestão é ajustem as propostas comerciais com as duas opções. Fast Track, ou 3 opções, né? Fast Track, simultaneidade, geração total, caso não dê inversão de fluxo, para depois não precisar voltar e negociar tudo de novo. Então, ele já sabe quais são as possibilidades que ele se encaixa. E ainda, falando desse ponto, Bárbara, acho que é importante essa questão do Fast Track, que deu muita pauta esses últimos dias, que é o anexo E da RGE. E ele vem sendo solicitado para ser assinado por todos. Então, o fato dele vir com a solicitação de ser assinado para ser reenviado não quer dizer que já foi feita a análise e que há inversão de fluxo. Então, como mudou o procedimento, a partir do dia 1º, tem a exigência dessa assinatura, dizendo se quer uma análise de fluxo ou se quer optar pela opção Fast Track. Então, preencham, mandem dentro do escopo desejado e depois, se necessário for, optem pela opção Fast Track, se assim for interessante. Gente, só vou fazer uma pausa bem rápida para a gente fazer o sorteio de um kit VEG Home aí, né? A gente está a agradecer aí, já estamos acho que na faixa dos 140 participantes, e a gente vai botar todos os nomes que foram inscritos estão aqui. Eu não sei como funciona esse negócio, é muito tecnológico para mim, mas pode rodar aí o sorteio. Tem bastante nomezinho, acho que foram mais de 200 inscritos. Dolari Marcos Douzan. A gente tem os dados, tá? Vai chamar depois, no final, lá no Instagram da WG ou pelo WhatsApp que foi cadastrado e vai poder estar enviando aí esse kit que a Bárbara já tem na casa dela, que eu sei, né? Eu tenho, eu já estava aqui mandando a minha Alexa ligar minhas luzes aqui antes da gente começar. É tecnologia, né? Tem tudo a ver com solar aí, automação, toda essa linha de automação. Acho que também é uma oportunidade de negócio para o integrador estar adicionando no seu mix, né? E estar ofertando isso também para o cliente. E eu vou falar uma coisa, Mara, assim, aqui realmente minha experiência de consumidora. O consumidor, assim, o consumidor que não tem a experiência da automação, ele não sabe o que ele está perdendo. Então, eu acho que muitas vezes, talvez assim, você tenha que vencer uma primeira barreira para conseguir vender isso para ele, né? Talvez falando mais da possibilidade dele gerir os gastos, dele controlar melhor a questão da eletricidade. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fiquei sem luz, como algumas pessoas sabem, né? Quem me acompanha, por 85 horas na última tempestade que teve aqui em São Paulo. E aí eu saí de casa, porque não tem como eu ficar em casa 85 horas sem luz e sem água. Mas, enfim, fui para outro lugar. E a minha luz voltou na segunda-feira. E de madrugada, eu não estava em casa, ainda não tinha voltado. E eu tinha deixado a minha casa inteira acesa, porque a luz acabou, era tipo 7h30, 8 horas da noite. E mesmo não estando em casa, por exemplo, eu acessei o meu aplicativo da WEG e desliguei todas as luzes da minha casa para que eu não ficasse gastando energia sem estar em casa efetivamente naquele momento. Então, são acho que pequenos controles que permitem que de fato a gente tenha mais conforto no nosso dia a dia. Por um custo muito baixo. Então, assim, estou falando como consumidora 100% satisfeita com os produtos, gente. Ofertem para o cliente de vocês, vale muito a pena. Agora a gente precisa resolver esse problema da falta de energia. Pelo amor de Deus! E aí, gente, é uma outra oportunidade de negócio, porque a gente está falando de problema e está falando de oportunidade. Hoje, essa é uma dor do consumidor.
E as baterias hoje já estão ficando muito mais acessíveis, né? A gente teve a oportunidade de visitar, né, Babi, ano passado, juntas, algumas fábricas na China e justamente se escutou isso. E o que se viu lá já no ano passado? Muita bateria na feira. Então, a bateria, quando a gente já começa a ver isso nas feiras ao redor do mundo, é uma tendência que vai chegar com muita força para o Brasil. Então, é preciso se atualizar, entender que esse mercado vai acontecer, né? Não tem como ficar sem energia elétrica 85 horas. Não se carrega um celular, né? Não tem água, a gente não tem nada, porque hoje tudo é movido por energia. Então, olhar para isso como uma oportunidade, sim. Hoje já é possível registrar essa bateria no projeto. Eu fiz esse questionamento para a RGE essa semana. Então, também, quem quer entender um pouquinho mais sobre isso, eu indico e depois a gente vai estar largando aí um bônus também para todo mundo que se inscreveu, né? De ter aí fica a indicação para que se inscreva na Academia do Setor Elétrico e aprenda a fazer todas essas contas, todos esses cálculos difíceis, né? Eu peguei o material e o material é incrível. Então, assim, dá realmente muita luz e muita oportunidade de negócio. Vamos olhar o copo um pouco para o outro lado, né? E ver as oportunidades que a gente tem ainda nesse mercado. E aí a gente vai continuar falando de oportunidade. Vamos falar um pouquinho de como a gente efetivamente, qual é a única maneira que a gente tem na prática hoje de resolver a questão da inversão de fluxo. E eu sei que tem um trabalho intenso teu, né, também participando nesse sentido, que é efetivamente mudar a lei através da aprovação do PL. Então, como que as pessoas podem entender, volta daí, se a gente aprovar o PL, volta tudo como era antes? Ou a gente vai ter... esse quase, eu acho que é um ponto importante para falar também. O PL é o PL 624. Esse PL ele já foi aprovado na Câmara dos Deputados, ele está no Senado. No Senado, a relatoria dele é do senador Petecão, do Acre, que comprou muito a briga, que defendeu muito o projeto no Senado, enfim, fez audiência para discutir o projeto. E o projeto trata de 2 temas. Ele trata da renda básica energética, que é um programa social para a gente substituir a tarifa social de energia elétrica pela instalação de sistemas fotovoltaicos em consumidores de baixa renda. E ele trata também da gente ter algumas correções na Lei 14.300. E aí, dentre essas correções na Lei 14.300, está exatamente a alteração para que, no artigo 2º da 14.300, para que a distribuidora de energia não possa alegar inversão de fluxo nos sistemas de microgeração. Então, voltaria a ser tudo como antes? Para microgeração, sim. Para mini geração, as análises de inversão de fluxo continuariam acontecendo. Mas, sem dúvida alguma, é um PL que ajuda muito o setor, é um PL que tem outras disposições também que são extremamente importantes, interessantes para a micro e a mini geração distribuída, como, por exemplo, de a gente poder transferir os créditos, né, que é o acumulado numa conta livremente. Só que esse PL está recebendo muita oposição, gente. Esse PL está no Senado. Já tem uns 3 ou 4 meses que ele chegou lá. Ele estava bem quente para aprovação, só que ele começou a ter muita oposição das distribuidoras de energia, matéria saindo no jornal contra, e ele deu uma esfriada. E agora a gente tem um trabalho que é o quê? Esquentar, eu ia falar requentar, esquentar de novo esse projeto, mobilizar os senadores que são dos nossos estados para que a gente consiga, de fato, garantir a aprovação desse projeto que pode ser tão importante, de fato, para o nosso setor. E a gente precisa de você. Não adianta eu estar em Brasília toda semana, não adianta a Mara ficar mobilizando os senadores do Rio Grande do Sul sozinha. A gente tem que fazer isso acontecer a nível Brasil e a gente precisa de volume nessas manifestações. Então, quanto mais mensagens chegarem para esses senadores, por exemplo, falando da importância do projeto, dos impactos, do que o setor tem sofrido por causa das distribuidoras, maior é a chance que a gente vai ter de aprovação. Então, toda mobilização importa e a sua é essencial. Muito importante isso, gente. Assim, contatos políticos, mobilizem-se, né? Não esperem, por exemplo, muita coisa. Esse projeto ele vem sendo trabalhado, tanto que ele já passou pela Câmara de Deputados há muito tempo. Então, não é uma coisa que aconteceu ontem,
né? E talvez agora, porque a gente foi atingido diretamente aqui no Rio Grande do Sul, a gente começou a se preocupar e ter um olhar mais próximo disso. Mas esse Exato. movimento, se a gente talvez tivesse feito um esforço maior lá no ano passado, quando a gente teve uma sobrevida nessa questão da inversão de fluxo, a gente hoje poderia estar já com esse projeto de lei aprovado. Então, a importância de estar olhando o que está acontecendo no setor e de fazer essa movimentação, né, e não ficar esperando alguém fazer e muitas vezes ainda criticar quem fez, né? Então, assim, esse é um ponto também muito importante. É muito fácil fazer uma crítica quando a pessoa não faz lá um esforço para fazer as coisas acontecerem na realidade, na prática, como tem que ser. Então, fica também essa dica aqui para que todo mundo se mobilize e tem sim, cada esforço é importante. Às vezes o integrador pensa, não faz sentido o meu esforço, é muito pequeno, eu sou uma empresa pequena, eu não vou conseguir mobilizar. Não, é a soma de vários esforços pequenos que vão sim gerar o resultado maior. Então, cada movimento é importante, cada força é importante, a gente precisa aprovar esse PL para que a gente consiga, pelo menos, né, ter mais tranquilidade no que diz respeito aos projetos de microgeração, que são realmente a maior parte em volume de projetos, né, e consiga continuar trabalhando da maneira como a gente vinha trabalhando, ofertando esses novos produtos, né, agregando novos produtos, mas não tirando o que já estava funcionando. E hoje o consumidor, ele quer gerar sua própria energia, ele quer ter esse conforto de ter economia. Então, a gente precisa, sim, batalhar por isso. E a gente não pode desistir. Esse é um ponto bem importante. E Perfeito. trazendo isso, tem mais uma pergunta aqui, que é sobre o Sustenta Solar, Vinícius Alves, né? Ele quer saber do Fast Track, sobre o envio de crédito, se a distribuidora analisa, né, a inversão de fluxo, no caso do Fast Track, e se ele pode mandar créditos, né, ou não. Então, já foi falado antes, mas acho que dá para a gente reforçar aqui, que essa é uma opção. Quando Exato. fica à vontade aí para explicar mais uma vez, que a gente passou muito rápido aquele tema todo. O Fast Track, gente, ele é uma opção do consumidor. Nenhum consumidor ele é obrigado a aderir ao Fast Track. Eu quero instalar um sistema que tem 6 quilowatts. Você pode fazer a instalação do seu sistema, se ele for junto à carga, pelo Fast Track ou pela via normal. É uma opção sua fazer pelo Fast Track. Você não é obrigado, mas se você fizer pelo Fast Track, você não pode enviar aqueles excedentes de energia para outra unidade consumidora. Bárbara, mas é meu direito. Mas você escolheu renunciar a este direito em troca de não ter a análise da inversão de fluxo de potência acontecendo para aquele projeto. Uma coisa que você pode fazer, gente, é assim, olha, submete o projeto, se o cliente não quiser, submete o projeto sem ser pelo Fast Track. Se ele voltar com a inversão de fluxo, você submete ele de novo aderindo ao Fast Track. É uma possibilidade que você tem também, porque aí você tem uma gama mais ampla aí de soluções possíveis para atender aquele cliente. Mas, de novo, aderir ao Fast Track, não vou poder enviar excedentes de energia para nenhuma outra unidade consumidora. Saiba disso. Muito bom. Isso é importante, gente. O consumidor assina um termo onde ele está se responsabilizando por isso. Então, tomem Exato. cuidado. Inclusive, avaliem bem se vocês vão assinar esse termo por procuração ou se vão pedir para o cliente assinar, né? Porque é, de novo, uma responsabilidade que a gente acaba assumindo para facilitar a rotina do dia a dia. A gente acaba fazendo as coisas por procuração, mas é um termo que eu entendo e sugiro que seja o próprio cliente que assine, né, para que ele esteja ciente da decisão que ele está tomando, porque daqui a pouco, no futuro, ele mesmo encaminha uma solicitação de envio desses créditos, ele procura uma outra empresa para fazer, e aí temos esse problema aí que a gente precisa se proteger para isso, para ter longevidade nos nossos negócios. Perfeito. O que eu ia sugerir é o seguinte, Mara, se o integrador quiser assinar o formulário pelo cliente dele, então no seu contrato com o cliente, ou no seu contrato, na proposta não, no seu contrato, coloque já lá uma declaração do cliente que ele está ciente de que o projeto vai ser submetido como fast track, que envolve a impossibilidade de envio de excedentes ou créditos para outras unidades consumidoras e assim por diante. Porque aí, se no futuro ele for reclamar, você vai falar, mas aqui no contrato que você assinou comigo, você estava ciente disso e de que eu ia assinar esse termo por você. Assim, gente, se proteger nunca é demais. Contrato bem elaborado é muito importante. Então, tenha tudo isso no seu contrato,
e esteja seguro de que não vai ter um problema no seu negócio, na sua empresa no futuro. Então, esse também é um ponto bem importante e fica aí a dica. Indico o escritório da Bright aí para quem precisar, né, e ter dúvidas aí de como elaborar um contrato de qualidade. A gente Perfeito. vai ter aí um bônus na sequência, né? Mas eu vou fazer uma pergunta aqui. Agora uma pergunta, acho que assim, um pouco mais bola de cristal, né? Um pouco bola de cristal, né? E um pouco dentro das possibilidades, dentro desse cenário, né, que está difícil. A gente recebeu essa mudança, embora a gente sabia, né? Teve a resolução, teve os 60 dias, mas muita gente não acompanha, não lê, não se forma, não estuda e acaba sendo surpreendido com uma mudança, como aconteceu aqui na RGE, ou então não acreditava que isso de fato fosse acontecer. E hoje, dentro desse cenário que a gente está vivenciando, né, o que fazer para reverter essas dificuldades e continuar vendendo no teu ponto de vista, assim? Porque a pergunta que eu mais tenho escutado desde o dia primeiro é: e agora? O que que a gente faz nos nossos negócios com essa mudança que veio dessa forma assim tão abrupta? Mara, é uma pergunta difícil de responder essa, né? É muito. Na verdade, assim, ela é uma pergunta que ela envolve um clichê. Porque, para mim, o que, o que você pode fazer pelo seu negócio hoje é se capacitar e se manter informado. Eu comentei, e a Mara, eu tive essa conversa com a Mara, inclusive, né, antes. Quando foi aprovada a resolução 1098, eu lembro que a Mara, a gente estava conversando e a Mara falou: olha, possivelmente vai vir para o Rio Grande do Sul, né? Eu falei: sim, as distribuidoras têm um prazo para se adequar. Mas não é só essa mudança, né, gente? Assim, eu acho que é importante pensar que a geração distribuída, ela está inserida dentro de um setor, que é o setor elétrico, que apesar de ser um setor muito tradicional, é um setor que cada vez mais tem passado por transformações. A gente tem para o ano que vem previstas transformações tarifárias para acontecer, por exemplo, que vão, sem dúvida alguma, mudar a rotina nossa com o nosso cliente. A gente tem essa tendência de abertura de mercado que está batendo na porta e tem um tempo já. Esse ano a gente teve abertura para o consumidor do grupo A. Dizem, não tem nada decidido ainda, que lá para 28 a gente deve ter para o consumidor do grupo B, mas ainda que não seja 28, seja um pouco mais para frente. Assim, são. Sabe quando você tá na rua e aí começa a vir aquele vento de chuva? Quando vem aquele vento de chuva, você tem duas opções. Você pode ou comprar um guarda-chuva ou ir para um lugar coberto. Se você escolhe continuar andando na rua sem comprar um guarda-chuva e escolhe não entrar num lugar coberto, você escolheu se molhar. Então, quando a chuva vier, não dá para você falar assim: eu não sabia que a chuva estava vindo, porque, meu Deus do céu, me pegou de surpresa. Não, você sabia. Aqui é a mesma coisa do nosso setor, gente. O vento da chuva, o vento das mudanças, ele tá batendo, ele já tá chegando, assim, tá se batendo aqui no meu rosto agora enquanto eu falo, né? Porque eu disse, tem um monte de coisa anunciada para o setor elétrico. E o que eu sinto é, porque elas não estão previstas para acontecer literalmente amanhã, as pessoas não se preocupam. Né? Essa questão da inversão de fluxo de potência. Gente, a gente tá. E aí eu achei engraçado, porque eu recebi vários comentários na minha caixinha falando assim: nossa, não tô vendo você falar nada da inversão de fluxo, não tá mais engajada, não sei lá o quê. E a minha resposta foi: gente, eu tô falando disso tem 2 anos. Só que, com o perdão da expressão, como essa água não tava batendo na sua bunda, você não tava ouvindo. Né? Mas assim, tem 2 anos que o setor tá discutindo isso. Então, assim, como é que uma empresa que trabalha no setor, que tem 2 anos que está vendo o vento bater, os colegas de outros estados falarem de inversão de fluxo, fica 2 anos sem se preparar para um cenário em que isso pode chegar na sua área de concessão, pode chegar no seu estado. Então, a gente tem que estar mais atento às coisas que acontecem no setor e a gente tem que buscar, de fato, se capacitar e antever. Vou dar um exemplo: armazenamento de energia, questão da bateria. Gente, se eu não tenho aqui agora, né, assim, nessa live, mas se a gente colocasse para vocês um gráfico da queda de preço do módulo fotovoltaico e um gráfico da queda de preço do armazenamento de energia, vocês não saberiam diferenciar qual que é qual.
porque o movimento tem sido muito semelhante entre eles. E a curva de adoção será muito semelhante também, eu tenho certeza, porque é o que a gente vê em outros países. Mas eu tenho muita certeza também que a maioria de vocês só vai deixar para trabalhar com isso quando o payback de um sistema com bateria for 4 anos. Sendo que hoje já é 7, 8 anos, por exemplo. Extremamente viável, muito melhor do que o payback em 80% dos países do mundo. Então, eu acho que eu falei isso outro dia no meu Instagram, eu vou repetir aqui. Quem escolhe não se capacitar no nosso setor hoje, né, não ficar atento nas discussões regulatórias, não acompanhar as discussões das associações, não acompanhar o que está acontecendo em outros locais referentes ao setor em que a gente trabalha, está escolhendo expor a sua empresa ao risco de não existir mais, num cenário muito curto. Porque não tem muito mais o que a gente fazer. Isso é importante, gente. A capacitação é tudo, né? Precisamos estar sabendo o que está acontecendo no mercado, saber com antecedência, se organizar. Eu escutei de um CEO de uma empresa num evento que eu tive alguns meses atrás, e tu estavas também. E ele falou que muitas daquelas empresas que estavam naquela plateia assistindo aquela palestra não estariam lá nos próximos anos. Mas não porque elas são de energia solar. Não estariam porque é natural no Brasil, né? Tem um índice de fechamento de empresas muito grande. Então, ele trouxe naquele momento a importância da capacitação. A importância de estar preparado para essas dificuldades. E quem está aqui, né, assistindo a live, está preocupado com isso. Está olhando para o seu negócio e pensando, como que eu vou atuar nesse novo mercado? Eu vou lutar para que a gente supere essa questão da inversão de fluxo? Vou. Mas provavelmente nunca mais como era antes, porque eu vou ter alguns limitantes. E a gente sabe que em algum momento isso vai efetivamente acontecer e a gente vai ter algumas travas. Então, escolher, por exemplo, entender de grid zero, entender de mercado livre, entender de bateria, entender de outros N oportunidades de negócio é super importante. Então, muito bem colocado. E assim, às vezes a gente precisa sentir a dor para a gente mudar. É difícil a pessoa mudar sem sentir uma dor. Então, esse é o momento que todos estamos sentindo a dor e a dor da necessidade da mudança. Gente, eu vou liberar aqui um cupom, tá? Para vocês que estão assistindo a live de desconto. Vou botar na tela aí. Então, não sei como faz, mas acessa lá o Instagram da WG, né? E fala que tem esse cupom aí, que tá aí o códigozinho, e vai ter um desconto especial na compra dos kits. E também, no final da live, a gente vai estar liberando para vocês um link. Volta aí para mim. Vai estar liberando para vocês um link da Academia do Setor Elétrico. Gente, assim, ó, eu super recomendo. Eu participo ativamente das aulas, é riquíssimo em termos de informação. Então, vai ter um link também disponibilizado para vocês aí estarem se capacitando. Bom, passamos aí 1 hora já, né? E eu quero agradecer a todos que estão aqui todo esse tempo escutando isso, dizer que a WG está disponível. Podem nos chamar para tirar dúvidas, no que a gente puder auxiliar o integrador no dia a dia, a equipe vai estar auxiliando, respondendo as dúvidas. Não entendi o fast track, não entendi como calcula a simultaneidade, não entendi a média dos 12 meses. A gente está aqui para fazer esse acompanhamento, esse auxílio, né? Lembrando que a WG é distribuidor da WEG a nível de Brasil, né? Então, estamos aqui ao lado do integrador. E também dizer para vocês que aproveite essa oportunidade de se atualizar, entrem lá na academia e façam a sua inscrição, que é uma oportunidade única de capacitação. E a live não é para vender curso e não é para vender kit. A live é para trazer informação e conhecimento. A oportunidade está aí. Quem quiser aproveitar, a gente está dando ela aí como uma oportunidade, está acessando, conhecendo lá, com valores e preços promocionais para quem está assistindo essa live. Babi, quero te agradecer profundamente, né? Eu sei que a noite não é só de boas notícias, mas a vida não é só de boas notícias. E a gente tem que aprender que é na dificuldade, muitas vezes, que a gente precisa se reinventar e crescer. Então, a oportunidade está aí e a dor também. Agora, cabe a gente olhar se o copo está meio cheio ou meio vazio e aproveitar elas e seguir em frente. Muito obrigada. Obrigada a você, Mara. Obrigada, WG, também pelo convite. Para mim é sempre um prazer falar sobre o nosso setor. Obviamente que a gente prefere dar notícias melhores, mas como você colocou,
Eu sempre costumo falar, Mara, que eu trabalho nesse setor tem mais de 12 anos que eu estou no setor, especificamente de GD, e tem pelo menos 10 anos que todos os anos eu ouço que o setor vai acabar. E o setor nunca acabou, né? Pelo contrário. Então, o setor também não vai acabar agora. O que vai acontecer é ele vai ficar cada vez mais complexo e ele vai se transformar cada vez mais. E isso não é ruim, porque isso permite que a gente tenha, de fato, uma melhor seleção das empresas que continuarão operando no setor. Mas para a gente poder ser uma dessas empresas, a gente precisa estar à frente dessas mudanças, né? Quem chega primeiro bebe água limpa. Então tá, gente, muito obrigada e uma ótima noite a todos.